A paz do Senhor, igreja. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, Juízes capítulo 6, versículo de número 12. Juízes capítulo de número 6, versículo de número 12. Texto bastante conhecido, esta palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração para compartilhar com a igreja nesta noite. Juízes capítulo 6, versículo 12 diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Diz para alguém do teu lado aí: o Senhor é contigo. E assentai-vos dando glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, quando olhamos para esse texto de Juízes, neste capítulo, o tecladista fica à vontade, os músicos, nós se deparamos com uma história de um personagem muito conhecido, por nome Gideão. Gideão. E nós vamos ver nesse texto como a obediência de um homem, em respeito às fases do processo, o conduziram ao centro do propósito de Deus. Ao centro do propósito de Deus. O cenário era caótico, o cenário era turbulento, o cenário era de uma economia fracassada, o cenário era de destruição, o cenário era de inimigos atacando, destruindo, invadindo, o cenário era de medo, o cenário era de pavor, o cenário era de horror, o cenário era de conflito, o cenário era de pobreza. E dentro deste cenário que eu acabara de mencionar, um homem se desperta, um homem se levanta, um homem se coloca na brecha e diz assim: eu preciso fazer alguma coisa. Dentro de um cenário de pobreza, dentro de um cenário de inimigos atacando, dentro de um cenário de horror, dentro de um cenário de ataque, um homem se sente impelido a fazer alguma coisa, a tomar uma postura, a iniciar uma ação. Israel aqui estava sendo oprimido pelos midianitas, estava sendo amassado pelos midianitas, estava sendo oprimido pelos midianitas. Então Gideão, no meio desse cenário, ele se levanta e fala: eu preciso fazer alguma coisa. E ele vai malhar trigo no lagar. E quando Gideão tem essa postura de malhar trigo no lagar, ele recebe a presença do anjo do Senhor. O anjo do Senhor o visita, e o anjo do Senhor declara para ele esta frase que eu acabara de ler. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Nesse momento, Gideão, ele fala assim: se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tudo isso? E o anjo do Senhor olhou para ele e falou novamente: eu sou contigo. Ele falou: então se o Senhor é comigo, espera eu preparar uma refeição para o Senhor. E o anjo falou: vai. E Gideão foi e preparou ali um cabrito, bolos asmos, como diz o verso 19, de efa de farinha. E ele vem, colocou numa panela e depois debaixo do carvalho e apresentou. E o anjo
olhou para aquilo e disse assim: coloca sobre essa penha e verte o caldo aí nessa penha. E Gideão então verteu o caldo, colocou lá, e o anjo do Senhor estendeu o cajado que estava na sua mão, e subiu fogo da penha e consumiu aquela alimentação. E Gideão, ele viu o Senhor, né? Ele viu o Senhor, e a Bíblia diz que então Gideão, ele edificou ali um altar. Guarde isso. Ele edificou ali um altar. O primeiro passo foi o altar. Foi o altar. Não há autoridade na vida de um crente sem entrega. Não há autoridade na vida de um crente sem entrega. Nem governo. Você não vai governar se não tiver renúncia. Guarde isso. Quem não constrói altar jamais sustentará o trono. Quem não constrói altar jamais sustentará o trono. Segundo, a Bíblia vai dizer que o pai de Gideão adorava Baal. E o Senhor então falou para Gideão: Gideão, vai lá onde está aquele boi, o segundo boi, de 7 anos. Toma o boi que o seu pai preparou, sobe lá naquele monte, prepara um altar, destrói os ídolos, os postes ídolos, prepara um altar e oferece aquele boi em sacrifício. Deixa eu te dizer, o Senhor começou a chamar Gideão para um desafio. Só que para esse desafio acontecer, ele tinha que quebrar algumas idolatrias que ele ainda seguia, que a família dele ainda seguia. Ele tinha que acabar com aquelas idolatrias. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas quando nós saímos da igreja, nós voltamos para o nosso lugar de idolatria. O Senhor está falando: quebra aquilo lá, quebra aquele lugar de idolatria, quebra aquele altar de idolatria. De repente você fala: por que as coisas não mudam na minha vida? Porque você vem para a igreja, você recebe a palavra, você adora, mas tem um altar da idolatria lá na sua casa. Tem um cantinho da idolatria. Tem alguma coisa lá que ainda te faz remeter à macumba, à feitiçaria, à bruxaria, ao paganismo, à idolatria, a rogar alguma coisa a quem não tem vida de fazer nada. Se desfaz disso. O Senhor falou: Gideão, eu vou te usar, eu vou te abençoar, mas você precisa quebrar alguns altares. Você vai construir um altar para mim, mas outro altar você precisa quebrar. A Bíblia diz assim: não tem como ser abençoado, participar da mesa do Senhor e chegar em casa e participar da mesa dos demônios. Não tem como ter uma vida abençoada. Então não basta apenas vir para a igreja, não basta apenas cantar. A Bíblia diz: não tem como participar da mesa do Senhor e chegar em casa e participar da mesa dos demônios. Nós precisamos quebrar essa mesa dos demônios nessa noite. Essa mesa, esses altares levantados muitas vezes dentro da nossa casa, eles precisam ser destruídos, eles precisam ser quebrados, eles precisam ser colocados por terra. Gideão, ele quebra aquele sistema, ele faz uma limpeza espiritual necessária antes da guerra. Tem uma guerra para vir,
E nesta guerra Deus tem vitória para você. Mas Ele está falando conosco: faz uma limpeza lá. Quebre algumas coisas que precisam ser quebradas. Tire de dentro da sua casa algumas coisas que precisam ser tiradas, que não honram o nome do Senhor, que não enaltece o nome do Senhor, que não glorifica o nome do Senhor. Porque não é apenas vir para a igreja, receber oração com imposição de mãos, participar da mesa do Senhor, se você não destruir aquele altar que pertence a Satanás. Nós precisamos destruir. Não se entra em governo com alianças contaminadas. Deus não compartilha o trono dele com Baal. Deus nunca vai compartilhar o trono dele com Baal. Antes de governar para Deus, Gideão precisou destruir o que ofendia a Deus. Antes de Deus realizar um propósito dele contigo, Ele está falando: destrói aquilo que me ofende. Destrói aquilo que me ofende. Tira da tua casa aquilo que me ofende. Um dia, o Papa, o que morreu, ele veio visitar o Brasil. E numa entrevista, falaram assim com ele: Papa, o senhor não se preocupa do protestantismo está crescendo? O número de evangélicos cresce. O IBGE tem confirmado isso. E o Papa falou: não, isso aí não me preocupa. E o Papa disse assim: deixa eu te contar uma história. Tem um padre numa determinada região, e um casal, uma família, parou de frequentar a paróquia. E o padre então, depois de um tempo, foi visitá-lo. E quando chegou lá, essa família disse: não, a gente tem uma igreja evangélica aqui perto, e nós estamos felizes. O pastor é carismático, visita a gente, e é perto aqui, daí a gente vai ficar aqui. E o padre, muito educado, falou: então tudo bem, vocês sejam felizes, né? Já que vocês estão bem, tudo bem. E o padre foi saindo. E quando o padre chegou na porta, essa pessoa então chamou o padre e falou: mãe, vem aqui. Daí abriu a portinha e falou assim: eu estou indo lá na igreja, mas eu continuo adorando a santa aqui. Então pode ficar tranquilo, eu estou indo lá na igreja dos crentes, mas eu estou adorando a santa aqui. Então, o que Deus estava falando aqui para Gideão? Alguns altares que muitas vezes nós estamos servindo a Deus, mas ainda está lá dentro da nossa casa, eles precisam ser quebrados, eles precisam ser destruídos. A Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores: ou vamos agradar um, ou vamos agradar outro. Imagina o dia que Deus não te der uma resposta de uma coisa, aí você vai: vou ir nesse santo aqui agora, quem sabe ele vai me responder. Não, nós precisamos se decidir. E muitas vezes eu vejo as pessoas culpando a igreja: a igreja não faz nada por mim, a igreja não faz. Mas o que você tem feito por você? Você tem quebrado os altares que Deus tem pedido? Você tem destruído os altares que não agradam a Deus? Você tem removido da sua vida os altares, jogado eles para fora, removido de dentro da sua casa os altares que não agradam a Deus? Daí quando Gideão foi lá, fez o altar, destruiu o altar de Baal, foram atrás do pai de Gideão e falaram assim para Gideão: fizeram um levantamento e descobriram o que foi Gideão. Daí falaram para o pai de Gideão: olha o que o seu filho fez, ele tem que ser expulso e tem que ser morto. Daí o pai de Gideão disse assim: mas Gideão ofendeu a quem? Foi a Baal. E o pai de Gideão então disse assim: então Baal que reclame, então Baal que se vingue. Baal não é Deus? Ele não destruiu o altar de Baal? Então Baal que resolve isso aí. E quem colocar a mão no meu filho,
vai ver o que vai acontecer. Porque se ele fez isso com Baal, então deixe Baal resolver. Mas que poder Baal tinha? Que poder Baal tinha de fazer alguma coisa? Então, irmãos, destrua os altares que não pertencem a Deus. Você se decidiu, você entregou a sua vida a Cristo, então tenha obediência. Primeira coisa que Deus quer, levante o altar. Segunda coisa que Deus quer, destrói os altares contrários. Tira os altares contrários. Tira os altares de Baal da sua casa. Tire da sua vida. E Deus continuou confirmando o propósito na vida de Gideão. Porque ele começou a obedecer. Daí Deus falou assim para Gideão: eu tenho um exército para você. E Gideão tocou a trombeta, apareceu 32 mil pessoas. Daí quando veio 32 mil pessoas, Deus falou assim para Gideão: Gideão, é muita gente, eles não vão atribuir a vitória a mim. Diz para aqueles que são novos, que são casados, que estão com medo, os que casaram agora, os que estão com medo, medrosos, para voltarem. Daí voltou, sabe quantos? 22 mil. Ficou 10 mil soldados. Daí Deus olhou para Gideão e falou: Gideão, ainda é muita gente para ir para a batalha. Daí Gideão fala: mas Senhor, voltou 22 mil, agora só tem 10 mil. Daí Deus diz: é muita gente, Gideão. Leva esse povo para tomar água. E aqueles, você vai separar, aqueles que pegarem água na mão e trazer até a boca, você separa eles. E Gideão então ficou observando. E desses homens que levaram a mão na água e trouxeram até a boca, foi apenas 300. Daí Deus falou para Gideão: manda os 9.700 para casa, use os 300. Deus tem propósito com você, meu querido. Deus está te forjando para algo específico. E muitas vezes você não entende, muitas vezes nós não compreendemos, muitas vezes nós não conseguimos entender o processo, a lógica, a direção que Deus está nos levando, né? Mas o Senhor está dizendo assim: eu quero que você governe, mas você vai governar com os meus princípios, com o poder que eu vou te dar, com a graça que eu vou te dar, com a direção que eu vou te dar. E Deus disse para Gideão: Gideão, eu quero que você assuma o governo, mas com humildade, entendendo que eu sou na sua vida. E depois disso, desses processos, Gideão falou assim: Senhor, me permita fazer uma prova. Se o Senhor é comigo, eu estou aqui com esse velo de lã, eu vou pôr ele aqui, Senhor. E eu queria um sinal de que realmente o Senhor está me chamando para isso. Eu queria que esse velo de lã amanhecesse molhado e a terra à volta dele seca. Daí pela manhã Gideão vai lá, pega o velo de lã, e o velo de lã está molhado e a terra seca. Mas Gideão, ainda não conformado, disse: Senhor, se o Senhor realmente está comigo, eu quero que esse velo de lã esteja seco e a volta dele esteja tudo molhado. E Gideão então volta lá no outro dia, ele pega o velo de lã, e o velo de lã está seco e a terra toda molhada. E Gideão então foi se alegrando. Daí Deus falou assim para Gideão: Gideão, os próprios inimigos, eu vou mostrar para você que os inimigos, aqueles que se levantaram contra mim, contra o meu povo, eles já estão até sonhando com você. E eu vou te levar para ouvir o sonho que os inimigos estão tendo a seu respeito. E Gideão ouve o sonho dos inimigos e se prostra mais uma vez no altar. Gideão, irmãos, ele não age com força, mas com estratégia do céu. Tem situações
que nós não devemos agir com força, mas com estratégia do céu. E a Bíblia diz assim para que Gideão separa então 300 pessoas. 100. De noite, eles estavam com cântaros na mão, eles estavam com tocha, eles estavam com buzina. Eles vão para o exército, para o acampamento onde o exército inimigo estava. E a ordem de Deus para Gideão foi, e Gideão passou para o povo: vocês vão quebrar o cântaro, e vão tocar a buzina, e vão gritar pelo Senhor e por Gideão. Daí os homens, 100 ali, 100 aqui, 100 ali, eles quebram o cântaro, toca a buzina, e na outra mão está uma tocha de fogo. E eles tocam a buzina e começam a gritar pelo Senhor e por Gideão. Irmãos, os inimigos ficou num alvoroço tão grande que começaram a se matar, e começaram a fugir, começaram a correr. Sabe o que eu estou mostrando aqui? Que Gideão, ele está vencendo uma guerra, uma batalha, com estratégias do céu. Tem batalhas que nós queremos vencer com as nossas forças. Tem batalhas, tem situações que nós queremos vencer com a nossa força, com o nosso braço. Quantas vezes a gente fala para alguém: eu sou crente, mas meu braço não é não, viu? Você está querendo vencer com o seu braço. Você está guerreando com a sua força. Você está querendo vencer essa batalha com a sua inteligência. Esquece, meu amado. Você percebe que não teve resultado porque você tem tentado com as suas forças, do seu jeito, do seu modo, da sua maneira. Não tem tido oração, não tem tido confirmação. Você não tem buscado a orientação divina, não tem buscado a palavra, não tem buscado a direção. Quer continuar com 2 altares, quer continuar servindo a Deus e servindo ao mundo, quer continuar, não, mas da igreja eu dou oferta, eu dou dízimo. Não, Deus não se agrada disso. Deus não está preso a isso. Deus não é comprado com isso. Deus quer lealdade da nossa parte. Deus quer compromisso da nossa parte. Sabe, Deus chama Gideão para levantar altar. Deus chama Gideão para, além de levantar altar, derrubar altar que não agrada a Deus. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Muitos querem viver o propósito, mas poucas pessoas querem o altar. Muitos querem fama, mas poucas pessoas querem a oração. Muitos querem reconhecimento, mas poucas pessoas querem a vida de consagração, de jejum, de luta. Muitos querem governar, querem liderar, mas poucos querem renunciar. As pessoas não querem renunciar à vida de pecado, à vida de luxúria. As pessoas não querem renunciar ao cigarro, não querem renunciar à cerveja, não querem renunciar, sabe, os convites para se assentar na roda dos escarnecedores, mas quer ser honrado. Muitos querem governar, mas não querem renunciar. Gideão nos mostra que quem edifica altar sustenta um propósito com honra. Quando você edifica um altar, você sustenta um propósito com honra. A autoridade que não nasce no altar morre no orgulho. Toda autoridade que não nasce sobre uma vida de oração
sobre uma vida de palavra, de respeito aos princípios bíblicos. Deus não vai confiar governo, Deus não vai confiar liderança. Estou falando de dentro da igreja, a quem não respeita o processo. Precisamos aprender a respeitar os processos. E de uma vida para outra os processos são diferentes. Os processos são diferentes. Deus chama José, mas o processo de José era diferente. Deus chama Gideão, o processo era diferente. José teve que passar o processo do calabouço, teve que passar o processo da cisterna, teve que passar o processo da injúria, da acusação, do esquecimento. Você veja o chamado de Gideão, é diferente. Então entenda, você é único aqui. E o processo de Deus para você não é igual quem está do teu lado. O processo de Deus na sua vida é diferente. É uma criança, glória a Deus, meu Deus do céu. Os adultos calam, as crianças glorificam. O processo é diferente. E aqui tem José, mas aqui tem Gideão. E para José Deus está falando: ei, você vai governar. O sol vai se inclinar, a lua vai se inclinar, as estrelas vai se inclinar. Mas tem um processo para você passar. Mas Deus está olhando para Gideão, que está aqui nessa noite, e fala: eu sou contigo, varão. Eu sou contigo, varoa. Daí você está assim: mas e se Deus é comigo? Por que eu estou passando essas provas? Por que eu estou endividado? Por que minha família é pobre? Por que eu estou passando essas crises financeiras? Se Deus é comigo, por que eu estou sofrendo financeiramente? Se Deus é comigo, por que minhas contas estão atrasadas? Se Deus está me chamando, se Deus tem um propósito comigo, por que o meu casamento está enfrentando essa batalha? Por que o meu lar está nessa crise? Por que meu filho está nas drogas? Por que esses sentimentos que eu tenho, se Deus está falando que é comigo? Daí o Senhor olhou para Gideão novamente e falou: sou contigo. Sou contigo. Deus está falando aqui nesta noite, independente do processo que o João está passando, de repente você está olhando para o João e falando: mas o processo dele é tão tranquilo. E o seu é outro. O do Diego é outro. O do Wanderson é outro. O da Bianca é outro. O do David é outro. Cada um aqui passa um processo diferente. Passa um processo diferente. Porém, os propósitos também são diferentes. Tem pessoas aqui que Deus está fazendo você passar um processo, porque você vai governar 50. Mas tem outras pessoas que o processo que você está passando, você vai governar 100. Tem outros que vão governar 1000. E de repente eu estou pregando para pessoas aqui que vão governar 50 mil, 10 mil, 100 mil. É mistério. Mas entenda o processo. Vence as guerras. Sabe como que Gideão venceu as guerras? Ele soube ouvir e obedecer às fases. Gideão levanta um altar, ele levanta. Gideão quebra esse altar de Baal, ele quebra. Gideão destrói esses bosques, Gideão destrói esses postes ídolos, Gideão destrói. O que é que será que Deus está pedindo para você destruir? Hoje eu vejo, às vezes, tantas pessoas jogando, viciado em jogo, em jogar, gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão. Destrói isso, acaba com isso, tira isso da sua vida. Altar, sabe o que é o altar? É entrega, é intimidade, é rompimento com ídolos. Nesta noite eu quero te convidar: rompe com ídolos que estão te bloqueando, rompe com ídolos
que estão bloqueando a sua vida, que estão atrasando a sua vida. Rompe com ídolos que estão destruindo a sua vida. E levante trono. Sabe o que é trono? Sabe o que é altar? É autoridade legítima alinhada com Deus. Levante altares. Levante altar na sua casa pela sua família. Levante altar pela sua esposa. Levante altar pelo seu esposo. Levante altar pelos seus filhos. Levante altar pela igreja. Levante altar, altar de oração. Se entregue, busque, tenha comprometimento com Cristo, com Deus. Entenda que quando Ele te chamar, se entregue para esse chamado. Deus, irmãos, nesses últimos dias, Ele está chamando tanta gente. Deus está chamando tanta gente. Deus está querendo levantar tanta gente. Só que as pessoas não estão percebendo, não estão atentas ao chamado de Deus, e estão presas aos ídolos, estão presas aos altares levantados dentro de casa, estão presos a algumas coisas que Deus não quer. Nós estamos no culto de ceia do Senhor, e eu quero te convidar a romper hoje, para você começar a governar com as estratégias do céu. Deus tem estratégia do céu. O que Deus quer fazer? Ele quer pegar essa estratégia aqui do céu e dar para você. Porque olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: arrebatai aquelas pessoas do fogo do inferno. Daí a Bíblia diz: então arrebatai elas do fogo do inferno. Traz para cá. Está lá em Judas. Tira elas do fogo do inferno. Tiramos. Daí a Bíblia fala assim: agora elas estão limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. Daí a Bíblia diz assim: pede para elas levantar a mão. Elas levantam. E a Bíblia diz assim: agora elas vão tomar posse das bênçãos que estão nas regiões celestiais. Então você toma posse das bênçãos do céu. E essas bênçãos que estão no céu, que você vai tomar posse, você vai trazer ela para onde? Para a terra. Então Deus está dizendo assim: eu quero fazer com que você seja abençoado com as direções que são do céu. Mas você só vai conseguir tomar posse dessas bênçãos, dessa autoridade que está nas regiões celestiais, quebrando os altares. Quebrando os altares que não agradam a Deus. Quebrando os altares que não estão de acordo com a presença de Deus. Quebrando os altares de um namoro indecente, de um namoro desrespeitoso. Quebrando o altar de uma vida profana. Quebrando o altar de uma vida mentirosa. Quebrando o altar de uma vida de engano. Quebrando o altar de uma vida perturbada, entregue aos demônios. Quebrando o altar de uma vida dupla. Quebrando o altar de uma vida de mentira mascarada. Quebrando o altar de uma vida de enganação. Quebrando o altar como se, poxa, agora eu vou deixar essas coisas aqui, agora eu vou lá para o altar da ceia. Agora eu deixo a minha vida da ceia lá, agora eu volto para o meu altar. Quebra esse altar. O altar da enganação, o altar da mentira, o altar de profanar o sagrado, o altar de não honrar a Deus, o altar de não honrar os princípios bíblicos. Quebre o altar da mentira, quebre o altar da enganação, quebre o altar da prostituição, quebre o altar que Satanás muitas vezes estabeleceu dentro do seu lar, e que muitas vezes estabeleceu dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Isso não é uma decisão pastoral, é uma decisão pessoal. Não é uma decisão do pastor. O pastor não pode quebrar o altar de ninguém, não pode entrar na casa de ninguém para fazer isso. É você. É uma decisão pessoal. Deus está falando assim: ei, eu estou te chamando hoje.
Eu tenho um projeto, tem uma guerra a ser travada ali na frente. Olha o que Deus está falando nesse culto de ceia. Tem uma guerra que vai ser travada, mas nessa guerra você vai ter vitória. Porém, antes de você ir para essa guerra, quebre o altar de Baal. Senão não tem vitória, senão não tem mudança. Quebre o altar. Quebre o altar que não agrada a Deus nessa noite. Quebre ele. E vamos honrar a Deus. Vamos exaltar a Deus. Vamos ter vitória. Quando nós quebrar o altar de Baal, quando nós destruir os altares de Baal, os altares do engano, os altares da mentira, e nós vamos ter vitória. Alguém fala: poxa, a igreja é para isso. A igreja é para ensinar, é para pregar, é para orientar, é para trazer verdades, princípios bíblicos. Gideão fez, e a Bíblia vai dizer que ele teve vitória. Ele governou, ele liderou, ele ganhou uma batalha grande com apenas 300 homens, porque ele governou, ele liderou com princípios do céu, com direção do céu. Você vai ganhar o seu marido que não é crente, não é brigando, não é perseguindo, não é discutindo, é com princípios que são nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. E como você toma uma posse disso? É vindo para a oração, é escutando a palavra. Irmãos aqui que a esposa não são evangélica, vocês vão ganhar ela. Pais que estão aqui que seus filhos estão afastados, estão no mundo das drogas, da criminalidade, estão afastados dos princípios bíblicos, eles vão vir para a igreja. Eu declaro isso em nome de Jesus, porque Deus vai te dar estratégia do céu. Você vai ter estratégia do céu. Deus vai começar a te dar estratégia para as irmãs que o esposo não são evangélico, para os irmãos que a esposa não são evangélico, para os pais que os filhos não são evangélicos. Deus vai te dar estratégia do céu. Lá na sua empresa, o negócio não está tão legal lá. Deus vai te dar estratégia do céu. Deus vai te dar estratégia do céu. Deus vai te abençoar. Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te fazer crescer. Você vai ganhar essa batalha, mas não com a sua força, é com as estratégias do céu. Lá no seu quintal está uma luta. Lá no seu quintal está uma guerra familiar, uma guerra de parente, uma guerra com vizinhos, uma guerra com inquilino. Como vencer? Você vai vencer com as estratégias do céu. Guarde o que eu estou te dizendo aqui. Deus revelou essa palavra no meu coração. Você vai vencer essas batalhas que estão travadas com as estratégias do céu. Você vai desfrutar de paz. Entrou pessoas aqui, você tem falado: eu não tenho tido paz. Tudo que eu queria era só ter paz nesse quintal. Então receba nessa noite, porque Deus está te dando estratégia do céu. Eu fiquei lá em Pernambuco, um pastor chegou lá e falou: pastor, você estava lá, né? Você viu o que ele falou? Eu falei: nós não tem esse costume lá. Mas o pastor chegou lá e falou: pastor, aqui é assim, com a gente, se a pessoa está dando trabalho. Você viu lá o que ele falou? Ele falou: aqui em Pernambuco, nossa oração é 3 palavras: ou se converte, ou muda, ou Deus leva. Falei: rapaz, eu fiquei até... Aqui em Pernambuco é assim: pessoa começou a dar trabalho, ou se converte, ou muda, ou Deus guarda. O que você quer, irmão? Se converter? Mudar de lá? Você ir embora? Não brinca não, moço. Vamos brincar não. Deus está falando com a sua igreja hoje aqui. Destrói esses altares, fica apenas no meu altar, e quando você oferece a sua oferta, eu vou receber e vou te dar estratégia do céu. Alguém vai olhar e vai falar:
mas mãe, como que você conseguiu? Daí você vai falar assim: foi ele. Alguém vai olhar para você lá na empresa e vai falar assim: como que você foi promovido? E você vai falar: foi ele, foi ele, foi ele. Alguém vai olhar e vai falar: como que você conseguiu salvar o seu casamento? Foi ele, foi ele, foi ele. Como que você conseguiu com que seus filhos fossem para a igreja? Foi ele, foi ele. Tudo a ele, toda a glória a ele, todo louvor a ele. Deus está fazendo e realizando promessas hoje aqui para você. E você que falta destruir o altar, destrói. A você que já destruiu o altar, então as estratégias do céu, elas estão descendo para a sua vida hoje aqui. Presta atenção agora que eu finalizo. Nesta semana você vai ter a graça e a capacidade de resolver algumas questões que há muito tempo você queria resolver e não conseguiu, porque você tentou com as suas forças, do seu jeito e do seu modo. E se o seu coração neste momento estiver aberto e receptivo, as estratégias do céu estão descendo para você. Deus está colocando as estratégias na sua mão. O pastor Daniel orava hoje cedo aqui: Senhor, pessoas, Deus usava ele aqui, pessoas entram aqui para tomar direção, para tomar decisão, não foi isso? Pessoas entram aqui na igreja, vem: Senhor, me dê uma direção, me dê uma decisão, o que o Senhor falar comigo através da palavra, eu vou. A palavra está sendo essa: quebra o altar, volte para o meu altar, e eu estou te dando estratégia do céu. Estratégia fresca, estratégia nova e extraordinária. Receba da parte de Deus essa noite, em nome do Senhor Jesus.